Estamos começando mais uma live aqui no CPJax Teresina, 8 horas e 33, aliás, 7 horas e 33 minutos. Tudo bem, pessoal? Lembrando aqui dessa musiquinha aqui do Tarzan Boy, lembrei quando a época que eu era da rádio e tocava muito essa música aqui, Tarzan Boy, Baltimore. É antiga essa aqui, viu? Você lembra dessa? Acho que é de 85, 84, alguma coisa. Baixar aqui um pouquinho. Beleza, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos dar uma aula online, como nós podemos engajar melhor os nossos alunos, para vocês principalmente que estão nesse período de quarentena. E agora, o que fazer para conectar melhor esses alunos, sintonizar com que esses alunos assistam sua aula da melhor forma possível. E eu quero, nesses próximos minutos aqui, passar algumas ideias para vocês. Vocês podem anotar aí, tirar dúvidas, algumas dicas legais, para que vocês possam, de fato, ter aulas bem interessantes aí daqui para frente, quando for fazer uma aula online ou um vídeo online também, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos vocês, Ítalo, Simone, Carla, Rosângela, Joconda, desculpa, tudo bom, Joconda? Faz tempo que a gente não se encontra. Aline Marreiros, Lene Silva, Laxo de Princesa Atelier, que bacana, Gleise Almeida, Pitágoras, meu aluno Pitágoras, tudo bom, Pitágoras? Vasconcelos, Railan, tá entrando um bocado de gente, que maravilha, Peço Concurso, Narcisa, Maria Fonseca, todos vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Jax e eu estou aqui no CPJax, conquiste seu X e se faça muito feliz. Quero saber como é que está o áudio para vocês, o vídeo, tá legal, tá bacana, tá sem alguma interrupção, tá tudo legal, porque isso é muito importante quando a gente está falando de aula online. O vídeo tem que ficar bacana, o áudio também, a iluminação, tudo isso tem que ficar bom, bem interessante, para realmente vocês terem uma noção bem melhor na hora que eu for transmitir, tá bom? Se possível, por favor, deixa a live gravada. Pitágoras, vai ficar 24 horas aqui e vou fazer o possível para ver se eu consigo baixar esse vídeo para depois postar lá no meu canal do YouTube. Falando nisso, falando em canal, coloque lá depois, viu, pessoal? Clica lá no YouTube, canal do Jax, lá, seguir lá. Eu tô com poucos inscritos lá, o pessoal não quer me seguir lá. Mas é porque eu voltei a postar agora recente, não estava postando com muita frequência, porque eu gosto mais do Instagram e do Facebook, e do LinkedIn. Então no YouTube agora eu vou postar com mais frequência. Eu tenho postado com mais frequência lá vídeos, pelo menos um por dia lá, com dicas de oratória, dicas de comunicação, dicas bem legais lá. Então você vai lá no YouTube depois, quando terminar a live aqui, e coloca lá canal do Jax, para que você possa me seguir lá com dicas. Acabei de postar um vídeo que sai daqui da nossa aula, que é falando sobre o trailer do filme que eu gravei. Eu sou dublador de filme. E aí o filme é uma animação. Eu sou um calango lá no filme, vocês vão assistir lá. Tem um trailerzinho pequenininho aí, eu também botei nos feeds. Eu sou o calango, eu sou o personagem principal, eu sou o Juba. Ficou bem legal, tive que fazer uma voz diferente para poder dar vida ao personagem. E deu trabalho, porque não é fácil você mudar totalmente teu estilo para poder você dar vida. E o calango, ele fica triste, ele fica zangado, ele fica magoado, ele fica feliz. E eu tinha que usar a mesma voz durante todo o filme para os sentimentos do calango. Isso foi muito bacana. Foi uma experiência inovadora, foi um desafio, mas que o resultado vai ficar muito bom, que só vai ser lançado, creio eu, em 2021, depois dessa pandemia aí, desses problemas e tudo. Eu acho que só em 2021 vai ser lançado. Mas até lá a gente vai colocando esses trailerzinhos para vocês, assim, as dicas do filme, para vocês assistirem, tá bom? Beleza, meus amigos, seja bem-vindo, Leiliane, Leile Ribeiro, olá, Leila, Levi Cruz, Atelier, professora Érica Rosana, olha só, tá todo mundo por aqui entrando agora. Bem, pessoal, sejam bem-vindos, como eu já falei, eu sou o professor Jax, eu tenho mais de 20 anos nessa área de comunicação e oratória. Eu ensino as pessoas a falar em público, a ter menos medo na hora de fazer uma live, na hora de fazer um vídeo, na hora de gravar, a dar aula pela internet. Ajudo pessoas também que vão entrar aí na política. Eu sou mentor nessa área de política para as pessoas que estão pré-candidatas. Sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Então, não é apenas a parte técnica que eu ensino aqui nas formações. Eu ensino também a parte emocional, ou seja,
Não adianta apenas ensinar para vocês a parte técnica do que você deve fazer, que é o que nós vamos fazer nessa live, que não vai dar tempo de falar muito da parte emocional, mas é muito importante também trabalhar o emocional do aluno, porque muitas vezes fazer um online, para algumas pessoas que não têm tanta experiência, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar travada, porque é um pouquinho diferente de uma aula convencional na sala de aula. Então, muitas vezes pode acontecer da pessoa travar um pouquinho, porque é a primeira vez que está ali na frente conversando só com o celular, não tem ninguém ali, né? Que no caso eu estou no meu escritório, mas ali para algumas pessoas que nunca tiveram essa experiência, uma modalidade nova, elas vão achar estranho ter que falar para um celular, não tem ninguém para perguntar, não tem ninguém ali para interagir. Aí elas vão achar, meu Deus, como é que eu faço, como é que eu fico, como é que eu vou ficar sentado, se eu fico em pé. Tudo isso é a parte técnica. A parte emocional é o que você vai pensar antes de gravar ou antes de fazer o online, como nós estamos fazendo agora, que é o nosso planejamento, para trabalhar o teu psicológico, para você não ficar nervoso e não demonstrar isso na hora da tua transmissão, tá bom? Boa noite, Ali do Céu, boa noite, Fátima, boa noite, todo mundo que está chegando agora, os professores, a Escola Coesp também que está aqui. E aí eu quero muito, depois que vocês também tirem algumas dúvidas, tá bom? Para vocês fazerem algumas perguntas, o que eu puder responder aqui, ajudar com vocês, porque o Instagram ele limita o tempo. Não dá para fazer durante muito tempo. Mas aí o tempo que nós estivermos aqui trocando boas ideias, é o tempo que eu quero muito ensinar para vocês as dicas para que vocês possam fazer uma aula que seja interessante, que seja inesquecível, que as pessoas que estejam do outro lado, seus alunos, eles consigam te entender bem, para que os resultados sejam alcançados. Isso é muito importante. Conquistar o X, que eu sempre falo, que é conquistar o objetivo. Boa noite, Beth. Boa noite. Seja bem-vinda, Ana Leozina também. Todos vocês que estão chegando agora, tá? Então, papel e caneta aí para anotar. Já me apresentei, já falei quem é o Jax. Sou professor aí há mais de 20 anos. Aqui no CPJax a gente ensina as pessoas a falar em público. A Érica Rossana foi nossa aluna, né, Érica? Eu acho que foi da turma 95, no ano de 2018, se não me engano. Então a gente ensina as pessoas também a melhorar, a ter um desempenho melhor, tanto em público como também online, que é o que nós vamos fazer aqui, como você pode ter uma aula online mais impactante. Então, gente, vamos passo a passo para que vocês possam entender melhor. Primeiro passo é você ter uma boa internet. É sério, você tem que ter uma internet boa em casa. Se você vai ministrar uma aula online, gente, aula online é diferente de uma aula gravada. Tenho visto aí, nesse período de pandemia, alguns professores nas escolas nervosos, como é que eu vou fazer? A gravação é diferente. Gravar um vídeo é diferente. Nós estamos aqui online, ao vivo, em tempo real. Se eu errar, errei, é aqui, não tem como cortar. Quando você grava um vídeo no teu celular, você pode cortar, fazer uma edição, pedir alguém que saiba mexer lá para tirar os erros, né? Tem algumas pessoas que botam uma legendinha lá embaixo, botam um fundo musical. Ali é um vídeo gravado de uma aula que você também pode passar para os seus alunos. É diferente. A aula online é em tempo real, é ao vivo, é aquele momento. Por isso que é muito importante para uma aula online, que é o nosso tema de hoje, você ter uma boa internet. No mínimo, a sua internet ela tem que ser pelo menos de 10 megas, no mínimo, 10, 15 megas. Porque menos que isso, ela vai ficar travando. Por isso que eu quero perguntar a vocês, tá legal aqui agora? Para vocês saberem, eu quero que vocês coloquem corações aí, corações, para eu poder saber se tá tudo legal, se tá bacana. E os coraçõezinhos faz com que as pessoas que estão em outros lugares, opa, tem um ao vivo aqui, tem uma live, deixa eu assistir, deixa eu ver o que é. Tá certo? Joconda tá dizendo que está difícil, a internet funcionando legal esses dias. Ah, a internet não tá funcionando, não é isso? Tem muita gente conectada, né, Joconda, desculpa. E aí acaba congestionando. Tem muita gente nesse exato momento aí fazendo online, fazendo vídeos, gravando aí, música, show. Ontem foram vários shows. Ontem eu estava de folga, eu assisti show de Sandy Júnior, Nando Reis, foi bacana, Zélia Dunca. Teve Você Jogou Fora Raça Negra. Foi muito legal, foi muito bacana. Ontem foi só de música. Ontem eu parei só para ouvir música. Dei uma parada na mente só para relembrar os sucessos do passado. Hoje o nosso papo é mais sério, é aula para que você se sintonize com os seus alunos. Então, primeira dica, ter uma boa internet. A sua internet é como? Ela é fraquinha? Se for menos de 10 mega, vai ficar falhando.
É o som, vai ficar falhando a imagem, vai ficar travando. A minha imagem agora, a minha internet atual, ela tem 200 megas. Eu estou investindo um pouquinho mais, mas é porque quando faço minhas mentorias com os meus alunos, ou quando eu quero fazer uma live como essa, eu quero ter uma qualidade melhor. Então, por isso que eu sempre pergunto, como que está a conexão nesse exato momento? Nesse exato momento, eu vou depender muito disso para uma aula online ficar mais interessante. É muito importante que você tenha uma boa internet, beleza? Esse é o primeiro passo. Tá tudo bem, né, Yasmin? Show de bola! Boa noite, Antônio Batista, Ian Nogueira por aqui também, Wagner Garcia, Gabi Mouzinho, show de bola! Então, você ter uma boa internet já é um primeiro passo, já é um caminho andado para você fazer uma aula legal. Segundo momento é você ter bons equipamentos. Você vai utilizar um computador, nesse momento eu estou utilizando celular. Mas se você vai dar uma aula online pelo computador, se o computador é bacana, ele trava, é um computador de última geração, é muito antigo, porque na hora que você estiver no computador, você vai transmitir lá para os seus alunos em tempo real, você pode compartilhar lá um vídeo, uma dica de um e-book, um documento extra, alguma coisa assim. Então você vai ter que instalar tudo bacaninha nos equipamentos, no teu computador. Que tenha uma boa webcam, né? A imagem, você tem que fazer um teste antes para saber se a imagem está legal da tua webcam. Tem pessoas que já compram o notebook, já vem com a webcamzinha. No caso, se você for transmitir pelo computador. Esse momento eu estou fazendo a transmissão pelo celular. Então você observa, eu já vi algumas pessoas fazendo lives e esqueceu de limpar a imagem do celular, aliás, a tela do celular. Ficou borrado. Aí eu dei a dica, eu até escrevi, se você passar a tua camisa aí nesse buraquinho da tela, da câmera, você vai ver como vai melhorar. Ele, realmente melhorou. É um detalhe simples, porque a imagem ela tem que estar legal. Então você tem que ter uma boa conexão e bons equipamentos. Nesse caso, eu estou usando aqui o celular, mas você pode ter um bom computador, um bom celular para fazer a transmissão. Isso é bem interessante, tá? O Pé Concurso está dizendo, tem um preferido gravação. Internet é 1 mais que 10 MB. Eu sei, realmente tem algumas internet que ao vivo não fica legal. E aí fica muito lento, não é verdade? Então, algumas pessoas é preferido que grave mesmo. Mas no caso, como nós estamos aqui ao vivo, online, se for um pouco mais, tá tranquilo. Então, se você tem bons equipamentos, você vai precisar de quê? Microfone. Eu estou usando esse aqui, mas esse aqui é muito grande. Esse aqui é um improvisado. Esse aqui é um microfone que eu faço gravações de locução. Mas você pode usar esse aqui. Esse aqui eu não estou usando ele agora, porque ele é com bateria. A minha bateria acabou desse aqui, que é o que coloca aqui de lapelinha. Como a bateria acabou e não tinha lugar para comprar, está tudo fechado aqui em Teresina, eu não estou usando esse pequenininho. Mas você pode usar também o teu próprio fone do teu celular. Não tem aqueles fonezinho do celular que já vem com o microfone? Porque isso, gente, é muito importante. A questão de você ter um bom equipamento, ter uma boa iluminação. Aqui eu estou utilizando o ring light. Jax, o que é ring light? É um abajur, aqueles redondos que você pode utilizar. Jax, mas eu não tenho isso. Você pode pegar uma luz, um abajur na sua casa, um improviso, botar de um lado e de outro, contanto que fique um pouquinho mais claro. Eu tenho assistido algumas videoaulas de alguns professores que têm, até alunos meus que mandam, que às vezes a aula é muito escura. E aí o ambiente ele não fica muito agradável para o aluno. Então é muito importante que você tenha um ambiente que seja agradável. O professor Evandro? Beleza, Evandro, seja bem-vindo. Lafayette, primão, seja bem-vindo aqui também na nossa live. Bacana, como é que tá Brasília? Tá tranquilo aí? Então, assim, essa iluminação ela é muito importante. Se você não tem uma boa iluminação, vai ficar escuro a tua sala. Então, se você grava à noite sem uma boa iluminação, não fica atrativo para o aluno. Ou se você faz um online, aqui no caso eu uso o ring light, de vez em quando vocês vão ver aqui uma bolinha no meu óculos, que é do meu ring light, que é essa luminária. Mas você pode também, com um abajur da sua casa, colocar... Sabe, lembrei da música do... hit, né? Um abajur cor de carne. Só que não pode ser cor de carne, tem que ser um abajur branquinho. Você vai botar um abajur do lado, pode botar um abajur do outro, um abajur ali legal que fica uma iluminação boa. Isso é importante, é uma outra dica legal. Ou se for durante o dia, aproveitar a luz do ambiente mesmo, a luz solar, que aí você também vai ter um ambiente bacana, tá bom? Isso é interessante. Então, investir no microfone. Oi, Gilvânia, boa noite, seja bem-vinda, Fernanda Nunes, também te adoro e saudade de você.
Brasília é muita chuva, né, Lafayette? Show! Ô, rapaz, saudade de Brasília. Que fé em Deus passando essa pandemia e vou visitar vocês. Então, assim, ó, eu tô com o microfone, que é esse aqui, mas você pode comprar qualquer outro. De preferência, gente, se você realmente quer ter uma qualidade de som melhor, invista no microfone bom. Eu já vi algumas pessoas fazendo lives com os microfones muito pebas. E aí não fica legal, o som fica parecendo que você está longe. Ou então a gravação, até um vídeo gravado, parece que você está dentro assim de um, sei lá, um lugar que não fica bacana, não fica agradável. Aluno, se você vai dar aula para qualquer pessoa, ela pode se dispersar rapidamente, por conta de ruídos, por conta do áudio, por conta do ambiente, por conta da forma como você se comunicou, que nós vamos falar já já disso. Então tudo isso é muito importante você criar um ambiente que seja interessante para que o aluno se interesse um pouco mais. Então, esse passo a passo, que é a parte técnica, é a parte que a gente precisa para dar uma aula mais interessante, para engajar mais o aluno. Essa parte é um pouco mais técnica. Outra coisa interessante, outra dica interessante. Você tem um espaço na sua casa, porque como você vai gravar online, é bom, gente, tem várias vantagens. Gravar online, fazer uma aula online, na verdade, como nós estamos fazendo aqui, você não vai precisar se deslocar para outro local, para outro ambiente, né? Você vai economizar com relação a isso. Por isso que, se caso você vá cobrar por essa aula, você pode até cobrar um pouquinho menos, porque você vai estar na tua comodidade, na sua casa. E para isso você vai necessitar de um local que seja adequado para aquela tua apresentação. Eu assisti uma live recentemente que a pessoa fez no quarto dela. Que aí tudo bem. O problema é que estava atrás roupa pendurada. É sério, eu vi. Não, gente, são detalhes, mas esses pequenos detalhes fazem a grande diferença. A pessoa não se atentou. Tinha roupa pendurada, tinha coisa no chão, ali atrás estava bagunçado. Então você tem que ter um ambiente, é uma outra dica que eu passo para vocês. Um ambiente que seja mais ou menos agradável. Você me diria, Jax, mas eu não tenho, onde é que eu vou fazer? Ou na sua sala, no quarto. Coloque um ambiente que seja mais ou menos adequado. Aqui eu estou no meu escritório, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aí aqui tem livros, aqui tem meu computador, aqui tem um símbolo CPJax, né? Aqui é um escritóriozinho bacaninho, você pode escolher qualquer lugar. Mas você pode escolher um local que seja interessante para que a sua live ela não fique num ambiente que seja escuro, que as paredes ali não estejam muito legais. Se não ficar muito legal, você pode botar até um lençol bem grande assim, para não chamar muita atenção. Ou então botar os livros assim adequados, fazer um ambiente adequado, porque você naquele momento você é o produtor, você é o editor, você é o apresentador da tua aula ali. Então você precisa dar o teu show com relação a todos os pequenos detalhes. Então tem que observar isso. O local, o microfone, a iluminação, tudo isso tem que ser observado para realmente você impactar os teus alunos, para que eles entenderem melhor. Lógico que o conteúdo é muito importante, mas é uma coisa que a gente vai ver depois. A primeira parte é essa, tá? Rosângela Lopes, boa noite, seja bem-vinda à Escola São José, olha que maravilha por aqui também, o pessoal do Instituto Santo Agostinho, os professores, isso é muito bom. Simone está dizendo, cuidado com o ambiente com muita poluição visual, verdade. Se você tiver um ambiente com muita informação, que foi o caso que eu falei para vocês, tinha toalha, tinha pano no chão, a pessoa não se preocupou com isso, ela só queria dar aula, ela não se preocupou. E esses pequenos detalhes, eles têm que ser observados. Eu até postei semana passada um vídeo bem interessante no meu Facebook, aqui, não sei se eu coloquei aqui nos stories também do Instagram, é um humor, mas aí mostra uma pessoa fazendo ao vivo, e aí ele esqueceu de avisar para a mãe que estava numa reunião. Não sei se vocês viram lá no meu Facebook. E o que acontece? A mãe começa a brigar com ele. Menino, vem limpar o banheiro, que tá sujo. Você deixou o banheiro, né, com o número 2. E aí não baixou a tampa e começou a gritar. E ele, mãe, eu tô na reunião. Mãe, cala a boca. Mãe, por favor. Então, nesse momento, é o momento que você, antes de começar a sua aula, você tem que falar para as pessoas, olha, eu vou entrar ao vivo agora, não me atrapalhe, porque eu vou falar ao vivo. Então, desliga celular, o outro, né, no caso, se você tiver, eu tenho 2 aqui, desliga o celular para não te atrapalhar, pede para ninguém bater na porta, te incomodar, para poder você ficar ali junto com o teu aluno, para entrar numa sintonia. Foi bem legal, esse vídeo está lá no meu Facebook, lá, depois vocês dão uma olhada lá. Então, esse ambiente, esse local, ele precisa ser bem cuidado.
Então, cuidado com um ambiente que tenha muita poluição, com muito enfeite, com muita coisa. Observe os YouTubers. A gente sempre tem que buscar modelar. O que é modelar, Jax? Modelar é se inspirar. Dê uma olhada em alguns vídeos de professores, aí você vê um que é legal. Às vezes tem um que tem umas estantezinhas bonitinhas. Jax, mas eu não tenho nada disso. Mas busque um lugar da sua casa que tenha um ambiente que seja adequado. Às vezes você pode botar no local aqui, no meu caso, eu tenho aqui essa parede, eu poderia fazer desse lado aqui na parede. Eu poderia fazer desse lado aqui do X, que eu quero mostrar aqui a minha marca do X. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu estou usando essa luz, eu poderia fazer daquele lado ali, da planta. Você escolhe um local que seja adequado para a tua apresentação, para a tua aula. Isso é muito importante. Quando você tem um local, deixa eu voltar para cá de novo, você consegue tirar o foco do local, lógico que é interessante, mas o foco naquele momento é você, é o teu conteúdo, é a tua apresentação. Só que esses detalhes também contam. Esses pequenos detalhes na tua apresentação eles vão contar. Beleza, então nós já falamos aqui da internet, que você precisa ter uma boa conexão, dos equipamentos, de microfone, de uma iluminação, de um ambiente que seja adequado. Beleza, tudo isso é muito importante. Mas um outro passo que a gente precisa trabalhar é o planejamento da live. A gente, antes de entrar no ar, a gente tem que planejar o que a gente vai passar de conteúdo para os alunos. E esse conteúdo, ele é muito importante. Qual é o material que você vai utilizar? Tem um passo a passo? Aqui eu fiz uma lista, um checklist do que eu vou falar para vocês. Eu botei tópicos do que eu vou falar. Como eu já conheço o meu assunto, fico mais à vontade para falar. Gente, uma aula que não é interessante é quando você está numa live ou num ambiente, numa aula, que a pessoa ela não sabe o que ela vai falar, ela não sabe o que ela vai dizer, ela demonstra desorganização. Deixa eu procurar aqui. Onde é que eu botei? Você está ao vivo. Você tem que demonstrar ali segurança para aquelas pessoas. Da mesma forma que você estivesse numa sala de aula, você vai precisar dessa organização. Então isso tem que ser planejado anteriormente. Qual é o material que você vai mostrar para as pessoas? Se você vai mostrar algum livro, deixa eu pegar algum livro aqui, imagina aqui que eu estou com esse livro. Vai mostrar algum livro, qual é a página que você vai, vamos ver a lição da página tal, vamos falar de livro tal, tá tudo ali nas suas mãos, para que facilite a tua apresentação. Então isso é muito importante, na hora que você for transmitir, que você consiga ter todo o material ali na sua mão. Cláudia Peixe está dizendo o quê? Continua limitada nesse aspecto da vergonha. Não acredito, Cláudia. Com vergonha de quê, Cláudia? Você é uma pessoa da televisão, uma pessoa bonita, simpática, com a voz boa. Não pode ter essa vergonha. Essa aí nós já vamos falar já. Essa parte aí é a parte emocional. Nós estamos falando mais na parte técnica, que é a parte da organização da tua aula online, da aula que você precisa mostrar para os teus alunos. Então, organizou o teu material. Qual é o assunto que você vai tratar naquela aula? Do que você vai falar? Você vai falar, eu comi milho, desculpa, estava comendo milho e ficou um pedacinho aqui. O que você vai tratar na tua aula? Então, tenha todo o cronograma, todo o checklist, o passo a passo. Primeiro eu vou falar disso, vamos falar do tema tal. E para a aula ficar interessante, gente, você precisa sempre lembrar, tanto faz ser na webcam como no celular, busque sempre olhar para o buraquinho da câmera. Sempre eu falo disso, em todas as minhas lives, que eu vou falar de aulas online. Porque se eu estiver olhando aqui só para a conversa ou para baixo, eu vou dar a ideia de que eu estou conversando com o teu umbigo aqui, com a parte de baixo sua. Então, para eu criar uma conexão, depois eu volto para ler aqui as mensagens. Para eu criar uma conexão melhor com os meus alunos lá de maneira online, eu tenho que olhar para o buraquinho lá da câmera, lá em cima, que é o que está lá em cima do teu celular ou no teu computador, na webcam. Você olha para lá. A não ser que você vá pegar um material que você, lógico, que vai ter que ler, você vai passar para outra parte. Mas essa parte técnica é muito importante, porque para criar conexão, você precisa olho nos olhos. Como o teu aluno não está aqui, ele está do outro lado, olho nos olhos é olhar no buraquinho da tela. E aí você olhando no buraquinho da tela é como se eu estivesse olhando para você agora, lá do outro lado. Então isso é uma dica simples, mas é uma dica que cria conexão com o teu aluno. Então você falou do livro, falou da página, o que vocês vão trabalhar. É sempre importante para cativar o aluno, para envolver melhor a tua aula, ter boas histórias, ter tudo planejado sobre aquilo que você vai dizer, como se fosse na sala de aula. Então, o uso do storytelling. O que é storytelling? Que palavra é essa em inglês? Contar boas histórias relacionadas
histórias relacionadas à tua aula. É sobre o quê? Ah, Jackson, mas a minha história é muito, minha aula é muito técnica, é cálculo, o que é que eu vou fazer de história? Então você pensa, vai ter uma lousa, você pode usar uma lousa, um flip chart, né, para você anotar, fazer anotações ali direitinho para a pessoa. Existem aplicativos que já fazem isso, o Zoom faz isso. Tem um novo agora que é o Microsoft Teams. Eu ainda não utilizei, eu só li a respeito. Eu vou utilizar para depois fazer uma live só sobre isso. Microsoft Teams, que você também vai poder dar aula por eles. Tem o Hangout, são aplicativos que vocês podem utilizar, tá? Simone está dizendo, deve ser bem planejado e executado, pois será avaliado todo o processo. Exatamente, pelos alunos. A nossa imagem ela é muito importante nesse momento. Então, se você demonstra desorganização, se você demonstra nervosismo, ai meu Deus, porque como você está na sala de aula, você vai estar aqui, eu estou numa sala, no meu escritório, mas eu preciso passar isso da melhor forma possível para os meus alunos. Então, para isso, eu preciso demonstrar segurança, eu preciso conhecer bem o meu assunto, o meu tema. Eu vou usar um quadro, um flip chart, eu vou usar alguma dica de livro, eu vou conversar, eu vou fazer alguma leitura. Se eu vou falar com as pessoas, eu preciso falar de uma forma interessante, que não seja arrastada. Eu assisti uma aula que mandaram para mim, um vídeo, que a pessoa falava assim, ó, vou dar só uma dica, eu não vou dizer não porque eu não sou nem doido, eu não sou nem... Ela falou assim, fale de forma... Eu falei, não é possível, que é professora falando desse jeito. Pessoal, boa tarde. Outra dica, se é online, você pode dar boa noite, boa tarde, tudo bem. Se é gravado, não, porque gravado, a pessoa vai assistir à tarde, à noite, manhã, de madrugada, o horário que der. Quando é aqui ao vivo, nós entramos dando boa noite. Tá online, ao vivo. Então eu cumprimentei os meus alunos, tá no momento real ali. Cumprimentei a galera, falei com as pessoas e tudo mais. Quando é gravado, não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você só apenas, olá pessoal, olá meus alunos, vamos começar aqui mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre programação neurolinguística, sobre a importância de você se engajar melhor com seus alunos, sobre criação, enfim, o teu tema. Aí a pessoa que me mandaram o vídeo, ela estava assim... Uma das melhores maneiras... Ah, ela fez isso. Parecia que estava assim em casa, contando a história. Gente, eu tenho certeza que os alunos daquela professora lá, daquele vídeo que eu assisti, eles se desinteressaram rapidamente por aquela aula. Porque era uma aula sem engajamento. Eu vou já chegar nessa parte da comunicação. E é muito importante o professor... ele ter essa boa comunicação, essa conexão com os alunos, ela vai depender muito da forma como você vai falar com os alunos, transmitir o teu conteúdo. Eu coloquei no meu caso aqui os tópicos daquilo que eu vou falar, todas as dicas direitinho anotados, passo a passo, não vou precisar ler tudo, mas eu estou aqui todos os tópicos aqui passo a passo. Então eu fiz meu planejamento, o que eu vou falar, quais são os exemplos que eu vou dar. Eu vou ter que ter um momento também, já que é uma aula online, um momento, gente, depois nós vamos ter um momento aqui para interação, para tirar as dúvidas, porque se eu ficar o tempo todo falando e tirando dúvida, eu posso me perder um pouco, e aí não fica tão muito legal. Falando, vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco eu vou dar um espaço, um tempo para vocês tirarem dúvida, isso no caso de online, ao vivo, tempo real, ali a live ali, tempo real. Dá um tempo, aí vocês vão tirar as dúvidas, vão dar um tempo para vocês fazerem perguntas, então você faça isso. Então, tem as regrinhas também, da mesma forma como você tem na sala de aula. Então você vai dar lá as dicas direitinho com relação àquilo, pede para as pessoas anotarem. Se você utiliza alguma coisa visual, existem recursos hoje em dia, por exemplo, o Zoom, que é um aplicativo muito bom, você pode, em tempo real, compartilhar a tua tela do PowerPoint. Isso também pode ser interessante, você compartilhando a tua tela, vai aparecer ela maior lá para os teus alunos, você já preparou tudo, dá um trabalhinho maior, porque você vai ter que preparar o PowerPoint, para depois começar a falar com os alunos. Mas fica bem legal, porque existem alunos que são visuais, são auditivos e são sinestésicos. E alguns alunos, eles precisam ver alguma coisa. Então dê dicas de vídeos, mostre alguma coisa para que eles possam ver, ó, nós estamos aqui com o livro tal, na página tal vocês vão ter um exemplo assim, tal, para se tornar mais interessante, para não ficar só aquele falatório. Lembrando-se, eu não sei quanto tempo que as escolas estão dando aí para os professores, mas se sua aula for muito longa também, tem alunos que se dispersam muito rápido. Se você não for despertar o interesse,
Se a tua aula não for algo que seja muito bacana, e aí você vai conseguir fazer com que o aluno se disperse. Então é importante que ele continue ali na sala de aula, com que ele faça os exercícios, as atividades que você propôs, tudo direitinho, que tire as dúvidas na hora que for tirar. Eu vi isso aí, Joconda, com relação ao Zoom, com relação ao problema da segurança. Por isso que é interessante ver outros aplicativos. Eu vou aproveitar aqui essa live para depois estudar o Microsoft Teams. Já ouviram falar desse? Microsoft Teams. Essa é novidade. Tem pouco tempo aí no mercado. É Microsoft Teams. Dá uma pesquisada sobre isso. Lá eu já li alguma coisa a respeito, não utilizei ainda, por isso que eu não posso falar com propriedade, mas me disseram que você pode agendar lá as atividades, você pode gravar as suas aulas, é gratuito, então tem a parte paga, mas você pode usar o gratuito. Ele está substituindo praticamente o Skype. Quase ninguém mais está utilizando o Skype. Então, o Microsoft Teams é um substituto praticamente do Skype. Você pode compartilhar a tela, você pode fazer várias coisas lá. O problema de segurança, o Pitágoras está dizendo, vai mais da orientação dos usuários. O que aconteceu com o Zoom, se eu não me engano, foi porque também compartilharam senha de banco, outras coisas assim mais confidenciais. Se a tua aula for uma aula que não vai ter nenhum problema com relação a isso, pode utilizar o Zoom, que aí você pode fazer da melhor forma possível, tá certo? Isso aí não vai ter problema algum, não. Então, assim, com relação ao planejamento, ficou tranquilo? Planejou tua aula, o que você vai falar, o que você vai mostrar para os teus alunos, quais são os conteúdos que vocês querem que eles realmente aprendam. Tem que ter um tempo lá para eles tirarem as dúvidas, isso é muito importante. A enfermeira Natécia está dizendo, são por esses Teams. E aí, me diz aí, Natécia, o que você tem achado do Teams? Eu ainda não usei, por isso que eu não posso dizer nada, só li a respeito, que é muito bacana, é muito interessante. Eu usava muito o Zoom, aí por conta dessas probleminhas que estão falando aí do Zoom, eu estou buscando evitar, eu quero conhecer outros, mas tem gente utilizando aí do Hangout, pode utilizar um próprio YouTube, fazer um privado, você e o aluno, no caso que for online, você pode mandar o link só para o aluno e vai botar lá não listado. Como é isso, Jax? Quando você entra lá no online, tem lá três ferramentas para você clicar. Tem o público, para todo mundo, o não listado, que é para a única pessoa, o privado, vai ficar só para você, tá bom? Então você vai lá e observa isso aí também, isso é muito interessante. Outra coisa que é interessante você definir antes de você começar a entrar, quando você for entrar no ar, você saber qual é o tema que você vai trabalhar, quem é o teu público que vai te assistir, qual é o nível de comunicação. Aí já vamos começar a entrar na questão da comunicação. Porque a tua linguagem ela tem que ser adequada ao teu público. São os teus alunos da sala, da tua classe, da pós, ou do ensino médio, do ensino fundamental. O que você vai falar? Qual é a maneira como você vai adequar esses alunos? Gente, quanto mais natural você for, melhor. Nada pior do que você assistir uma apresentação de alguém que é muito formal, muito cheio de coisa. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, a importância da oratória. Parece que ela está se decorando, está lendo de uma forma mecânica, muito técnica, robótica. Gente, isso não conecta as pessoas, isso não agrega a tua apresentação. Então é muito importante que você seja você, naturalmente, como você estivesse na sala de aula. Isso, Pitágoras, usar a calibração. Então isso, quando você já sabe quem são os seus alunos, facilita muito mais. Porque você já tem aquele contato com os teus alunos. Oi, galera, meus amigos, aqui eu estou com muita saudade de vocês, essa pandemia aqui, mas vamos nós hoje. Nós temos aqui uma aula excelente, hoje nós vamos falar sobre tal coisa. Quero que vocês peguem aí papel, caneta, caderno aí para anotar os tópicos que a gente colocou. Se você tiver um quadro, se você vai utilizar exemplos, melhor. Deixa o teu celular lá parado. Eu compro sempre um tripézinho para deixar o celular aqui paradinho. Porque se você ficar segurando o celular aqui com a mão, muitas vezes acontece isso, ó. A pessoa está segurando a mão e o celular fica tremendo. E aí ela fica tremendo. É terrível. Então deixa o celular num localzinho que ele não precisa ficar se movimentando. Até isso pode tirar a conexão e a sintonia dos alunos. Então deixa o celular paradinho, tá bom? Para você se movimentar, para você se gesticular um pouco mais, riscar num quadro, caso tenha, no flip chart. Isso tudo ajuda também para que você possa entrar numa sintonia maior, gerar um maior engajamento com os seus alunos.
Então, quem é o teu público? São os teus alunos. Utilize uma linguagem que seja adequada ao teu aluno, para que ele já te conhece, né? Se for um aluno que já te conhece, melhor ainda. Porque aí ele já sabe como é que é você, se você é mais brincalhão, se você é um pouco mais sério. Mas contanto que o foco principal é o teu conteúdo. Mas lembrando também da parte técnica que nós falamos no início. Lembrando como é o ambiente, lembrando como que vai estar o som, a iluminação, se vai ter muito barulho e tudo mais. Tudo isso vai ser muito importante. Online, ao vivo, tudo tem que pensar nisso. Ninguém vai te atrapalhar, vai estar tudo num local bacana, que não tenha muita poluição, que não tenha barulho. Então tudo isso você tem que pensar anteriormente. Se é gravado, você tem ainda a opção de editar, de botar uma música, de botar uma legenda, isso pode facilitar depois. Mas se for online, você não tem como, errou. É naquele momento. Se errou, pede desculpa, se acontecer algum problema, não tem problema algum se você tiver algum empecilho, algum probleminha que tiver acontecido ali durante a tua apresentação, durante a tua aula, isso é importante. Aí depois, você já sabe quem é o teu público, já sabe quem são os teus alunos, já definiu o tema, já sabe o que vai trabalhar, já colocou os tópicos. Se teve alguma leitura, já fez alguma leitura, aí você vai dar um espaço para tirar dúvidas dos alunos. Aqui no caso, nós estamos aqui no Instagram, vocês podem colocar perguntas, algumas coisas. Existem pessoas que usam aplicativos que tem um espaço lá para as pessoas escreverem lá, tirar as dúvidas. Você pode mandar um áudio, tem um grupo, né, no WhatsApp para depois mandar áudios para tirar as dúvidas. Então, um grupo para só tirar as dúvidas daquele aluno. Isso é muito importante também. O interessante de tudo é você conseguir transmitir o teu conteúdo e mostrar para o aluno e para ele perceber que realmente ele entendeu da melhor forma possível. Lógico que se você tiver quadro, se você puder compartilhar a tua tela do PowerPoint, isso vai ajudar mais ainda o processo de aprendizagem daquele aluno. Caso você não tenha isso, eu estou aqui sem nem slide, sem nem flipchart, nem nada, eu estou só conversando com vocês, eu só fiz algumas anotações aqui, aí você tem que realmente entender o teu assunto, conhecer o teu conteúdo, mostrando para as pessoas o que elas precisam fazer, o que elas precisam anotar, qual material que elas precisam estudar, o que elas precisam ler, e ter aquele espaço para você interagir. Outra coisa, é importante também para saber se seus alunos entenderam a sua aula, você pode utilizar testes online, fazer testes, fazer perguntas, interagir, porque quando é uma aula online, ao vivo, você pode fazer isso em tempo real. Então vai estar as pessoas lá. O Zoom, por exemplo, ele tem uma ferramenta lá que deixa todo mundo mudo, né? Ninguém fica falando, só o professor fala, no caso do Zoom, que é o que eu mais utilizava até um dia desse. E aí tem essa ferramenta, deixar todo mundo mudo, só você fala. Na hora que deixar disponível para alguém tirar dúvida, pode levantar a mãozinha, tem lá uma ferramentinha de levantar a mãozinha para a pessoa tirar dúvida, fazer alguma pergunta, interagir. E muitas vezes a pessoa até ela mesma, ela fala lá no vídeo, tira a dúvida dela, né? Tem pessoas que não gostam de vídeo, só mostra o áudio, ou só escreve, então vai depender de cada aluno. Mas o importante é essa interação. Então, fazer questionários online, para saber se o teu aluno entendeu o conteúdo, isso é interessante, interagir, mostrar materiais complementares, ou seja, uma dica de um vídeo bacana que você pode mostrar para ele, porque quanto mais material para aquele aluno, melhor. Gente, tem um vídeo no YouTube muito bacana, eu vou deixar o link aqui para vocês, aí você fala. Tem um outro livro, vou mandar para vocês um PDF, vou mandar para vocês aqui um material, um artigo que eu vi que é bem bacana, para você complementar, ter um assunto a mais para estudar aí na sua casa. Então a gente tem que aproveitar esse momento dessa pandemia, dessa quarentena, para se focar. Aí imagine que seu aluno vai se focar lá para passar no vestibular. Então, quanto mais ele se dedicar, já que praticamente todas as escolas estão paradas, quanto mais ele se dedicar ao que você vai transmitir, melhor ainda. Então é muito importante que você tenha esse material complementar, que são livros, PDFs, né, uma dica de vídeo. Tudo isso tem que ser planejado anteriormente, da mesma forma, porque professor trabalha antes, durante e depois. A gente sabe muito bem disso, né? O professor trabalha antes, quando vai planejar a aula, durante, porque está aqui no momento real dando a aula, e depois vai corrigir uma prova, um teste, tirar dúvidas.
Então o professor trabalha bastante, por isso tem que ser valorizado, né? Os professores que estão aqui na sala de aula sabem muito bem disso. Professores precisam ser bastante valorizados. Então a gente precisa ter esse momento de interação com os alunos, para saber se eles entenderam bem. Aí vamos para o X da questão, que é a minha parte mais ainda, que é a comunicação. Como é a tua comunicação com os teus alunos? Você é uma pessoa que se comunica bem com os outros? Ou você é alguém que é enrolado tanto na sala de aula como ao vivo, mais ainda? Já fica utilizando muito vícios de linguagem. Gente, eu vejo alguns vídeos. O que me incomoda são pessoas que têm muito vícios de linguagem. O que são vícios de linguagem, Jax? Para quem nunca assistiu minhas aulas. São pessoas que repetem demais, né? Tipo assim, tá certo? Tá entendendo? Tá entendendo, Tá entendendo? Ó, vamos falar disso aqui, tá entendendo? Você quer dizer o quê? Tá entendendo? Não, tá entendendo? Não, tá entendendo? Gente, isso é muito chato. Repetir demais uma frase, uma palavra, né? Tipo assim, tá certo? Ok? Ó, isso aqui, tá ok? Entendeu? Entendeu? Isso acaba atrapalhando o teu nível de conexão. Então, não fica legal. Você tem que ter cuidado com a tua comunicação. O Evan está dizendo do PS Concurso, já usa o YouTube e atende a necessidade. Ótimo, maravilha. Vou até falar para o pessoal aí assinar o teu canal, o PS Concurso, é um dos mais acessados. Então, é muito bacana que você busque sempre ideias legais aí. Valeu. Então, cuidado com esses vícios de linguagens. Né? Tipo assim, tá certo, entendendo? Ok, repetição. Uma aula, ela precisa ser interessante, você pode utilizar o teu bom humor na hora que você puder utilizar, lógico. Busque ser objetivo, ser rápido, ser claro naquilo que você vai transmitir. Gente, quando é muito demorado, os alunos cansam. Da mesma forma na sala de aula, eles podem ficar entediados, tá ali te assistindo, mas eles podem estar no celular, eles podem estar em outra coisa, enfim, não presta bastante atenção porque o teu conteúdo não está mostrando uma boa sintonia, não está gerando conexão, que é o rapport que a gente fala na PNL. E ele precisa gerar conexão. Para gerar essa conexão, o teu tom de voz ele tem que ser adequado, a tua comunicação não verbal, esses vícios eles têm que ser evitados, tirados, né, abominados, né, da tua apresentação. Quando você fala um ou outro, tudo bem, mas falar demais aquela palavrinha, né, tá certo, tipo assim, tá entendendo, ok, isso acaba atrapalhando. Sempre busque melhorar a tua comunicação, sempre busque, como eu já falei, olhar nos olhos dos alunos, tirar as dúvidas com relação a alguma coisa que você tenha falado. Gente, ficou claro? Faça perguntas, perguntar não custa nada, é muito importante. Tá tudo claro? Vocês entenderam? Essa fórmula aqui que eu passei, colocou lá de maneira... A didática numa aula online, ela é muito importante. A metodologia, a forma como você vai transmitir o teu conteúdo. Essa metodologia é que gera engajamento. Se a pessoa não tem metodologia, se ela não tem uma boa didática, uma boa oratória, uma boa comunicação, ela não vai conseguir chegar no X da questão. Ela não vai conseguir fazer com que os alunos prestem mais atenção em você. Então, tem que ter uma boa didática. Ah, Jax, mas eu não sei, eu fico enrolado, eu sou tímido, eu não consigo. Pois tem que desenvolver essa habilidade. É uma habilidade, qualquer pessoa pode aprender. Quanto mais você treinar, falar na frente de um celular, na frente de um computador, mais você vai se sentir à vontade. Eu estou aqui conversando na frente de um celular, mas eu sei que do outro lado tem várias pessoas me assistindo. Para isso eu tenho que trocar ideias, conversar com aquelas pessoas, como se eu estivesse aqui com a sala lotada de pessoas. Então isso da melhor forma possível, com boa didática, explicando o meu assunto, como que eu tenho que fazer, como que ele deve fazer o aluno, qual é a maneira, como ele pode chegar lá naquele resultado, de que maneira ele pode fazer atingir um determinado objetivo, quais são as dicas extras que você pode dar, dicas de livro, dicas de filme, dica de documentário, enfim, algo extra, algo complementar que vai fazer a tua aula ficar mais rica. Quanto mais tua aula for mais rica de conteúdo, de boas histórias, dessa forma bacana, essa didática legal de você transmitir, melhor para você. Então isso tudo é muito importante. Tá tudo tranquilo até agora, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Adoro me comunicar. Olha que bacana, Cipriano, Diego, legal, o Cipriano tá por aqui. Cipriano é o Cipriano de Campinas, que eu conheci lá em Campinas, ou é da Santa Catarina? Qual o tempo mínimo de uma live? Olha só, não tem tempo mínimo, porque, Cláudia, depende muito do teu conteúdo. Eu já vi aulas de 10 minutos e a pessoa deu ideias excelentes em 10 minutos.
Em 10 minutos ela conseguiu passar o recado. Eu já vi aula de 5 minutos, um recadinho rápido ali. Mas é interessante que pelo menos, se você tiver uma meia hora para falar de um assunto, fica melhor. Porque senão, 5 minutos, 10 minutos é um recado, é uma dica X, como eu gosto de falar. É uma dica X, é uma mensagem. Mas uma aula mesmo, 20 minutos, 30 minutos, até uma hora, que é o caso, 50 minutos a uma hora. No caso, na nossa live aqui vai ter no máximo uma hora. Então isso é muito importante que você tenha, porque você vai transmitir um conteúdo. Se você conseguir transmitir um conteúdo em 10 minutos, parabéns, você é muito bom. Obrigado, Wagner, tudo bom? Que massa, professor. Wagner foi meu professor em 1990 e quanto, minha gente? 99, 2000, estudamos junto, depois ele foi meu professor. Show de bola esse valor de pi. E ainda sou fã das composições, do talento desse grande professor. Vamos lá, vamos fazer uma revisão. O nome do aplicativo da Microsoft é Microsoft Teams. O nome Microsoft Teams é T-E-A-M-S. Coloca aí no Google para você pesquisar, ou no YouTube, já tem vários. Olha, o Pitágoras acabou de escrever aí. Tá? Obrigado, Pitágoras. Microsoft Teams. Então você vai colocar lá. É a maneira atual, pelo menos o que eu li, eu ainda não dei aula. Eu vou começar a pesquisar mais, vou começar a praticar mais pelo Microsoft Teams para eu poder fazer uma live com vocês falando um pouco dele. Eu conheço mais o Zoom. O Zoom eu já dou aula pelo Zoom há muito tempo. Então, pelo Zoom, Hangout também, né? Pelo YouTube, já faço isso também há algum tempinho. Aqui pelo próprio Instagram também já faço. Mas como no caso você vai estar com os teus alunos, não vai dar para fazer pelo Instagram, porque senão teu público todo vai ver. Tá certo? Então é importante que você tenha um espaço, uma ferramenta. Google, pai Google, dicionário, nosso pai, ele consegue descobrir tudo. Ferramentas para aulas online, dicas de lives, alguma coisa assim, você vai lá atrás e vai descobrir outras mais, além do Zoom. O Skype já está saindo de moda, né? Entrou aí o Microsoft Teams, tem o Hangout, o YouTube, entre outros mais. A gente vai lá e dá uma pesquisadazinha que a gente encontra várias ferramentas. Um dia desse eu até compartilhei no Facebook sobre isso. Tem o Google Classroom também, que você vai fazer as anotações, exatamente passar algumas dicas para os teus alunos, para utilizar a sala de aula. O Google tem muita coisa boa, então você pode utilizar isso também na hora de transmitir a tua aula. Quanto tempo nós temos aqui de live, gente? Porque nós só temos aqui uma hora. Deixa eu ver aqui. Opa! Eita, falta 10 minutinhos para a gente finalizar. Porque o Instagram ele corta, né? Quando termina 1h30 ele corta. A Maís está dizendo, você conhece o Webex? Não. O Webex que termina com X igual do Jax? Não conheço, mas eu quero conhecer. A Beth está dizendo, é possível fazer uma live só com meus alunos? Ou todos que me seguem terão acesso? Deixa eu me ver aqui. Eu sei que pode fazer... Você no Instagram, você tem como mandar para os teus amigos. Agora, live só para os teus alunos, a não ser que você faça um Instagram extra e fala só para aqueles alunos que só eles vão ter acesso. Aí você pode fazer. Isso aí pode ser algo bacana. Por exemplo, você tem aí o Bet Moura 2, mas você vai dizer aí a aula X, né? Aula X tal. Faz aquele Instagramzinho só para aqueles alunos. Vocês falam para os seus alunos pelo WhatsApp, gente, vocês têm que me seguir nesse Instagram. Esse Instagram é só para nós, da turma tal, para a gente poder dar a nossa aula, que aí você pode fazer pelo Instagram, sem nenhum problema. Aqui no Instagram a gente pode convidar uma pessoa para fazer, né, em dupla, sem nenhum problema, e é bem legal, então isso é muito bacana. A Maíse está dizendo que o Webex tem como fazer só com os alunos. Olha aí, Beth. O Webex eu não consigo. No YouTube é possível, no YouTube eu sei que pode, no YouTube eu já faço. A Cláudia Peixe, como a gente sabe ver o tempo que está falando de live? Cláudia, eu comecei às 7h30, o Instagram ele só dá 1 hora. Quando falta 1 minuto, ele começa a fazer a contagem regressiva. Então você tem que se planejar para falar dentro de 1 hora no Instagram. Porque em 1 hora acaba o tempo. A não ser que você aí comece tudo de novo, uma outra live, uma outra aula, tá certo? Aqui nós temos ainda mais uns 7 minutinhos aqui de conversa com você, 7, 8 minutinhos. Outra pergunta, vai estudar. Olha, então no YouTube você pode fazer o Webex. Eu vou pesquisar sobre o Webex, eu não conhecia, bacana, mas você dá essa dica do Webex. Olá, Danilo Nunes, tudo bom, meu querido? Boa noite, seja bem-vindo aqui, já estamos finalizando. Hoje nós falamos sobre como nós podemos fazer uma aula de alto impacto para gerar engajamento. O Discord, não conheço também, Levi, Discord.
Também é um aplicativo interessante. Não conheço. É bom que vocês estão dando essas dicas. Gente, quem tiver mais dicas, coloque aí. A gente está aqui para compartilhar boas dicas, boas ideias. A live é exatamente para essa. As minhas dicas foram essas que eu dei para vocês. Com relação ao ambiente, com relação ao microfone, a parte técnica, a iluminação, a naturalidade que você vai precisar na hora de transmitir, a tua didática, que é muito importante, porque você precisa ver isso. Antes de você começar as aulas online, no caso como nós estamos fazendo aqui, faça um teste aí com sua irmã, com seu marido. Pega o celular dele e vocês dois lá fazem rapidinho para ver se a iluminação tá boa, o som tá bom, para só depois você começar a divulgar aí para a galera, aí para os teus alunos, para os teus amigos. Como eu disse aí para a Beth, você pode ter um Instagram extra só para os teus alunos. Somente eles vão ter acesso. Não, aí é privado, só eles têm acesso. E aí, quando você fizer uma live, só eles vão assistir a aula também. Bacana? Mas está dizendo, pesquisa Cisco Webex Meeting. É o nome do programa. Que legal, mas não conhecia esse. Cisco Webex Meeting. Gostei do nome Webex. Combina com Jax, do CPJax. Vamos pesquisar sim. Valeu pela essa dica aí. Bem legal. Gente, como nós estamos já finalizando aqui, gostaram aí das dicas legais? Conseguiram pegar? Como dar uma aula? Eu tenho muito mais dicas como essa, de aulas online. Eu quero fazer depois um grupo no Telegram, porque tem muitas pessoas pedindo dicas de aplicativos, ferramentas, de como fazer vídeos, como botar um áudio, som e outras coisas mais. E em uma live como essa não dá para falar de tudo isso. Então eu quero formar um grupo, eu quero dar mentorias, no caso vai ser mentorias para as pessoas que têm interesse de participar de uma mentoria fechada. No Telegram a gente vai fazer esse grupo com um número não muito grande de pessoas, no máximo estourando 30 pessoas, para que eu possa te orientar. O que você precisa fazer, quais são as dicas legais. Então, tudo isso que você precisar, eu vou te dar dicas lá. E por semana, nesse nosso grupo do Telegram, eu vou dar uma aula, 2 horas de aula para todos os alunos, online, só para aqueles alunos. E para vocês eu vou estar disponível lá para tirar dúvida no Telegram sempre que for possível, tá bom? Essa é uma dica que eu tenho de mentoria. Durante um mês eu vou acompanhar vocês para tirar dúvidas, para fazer aplicativos. Eu aprendi a edição de alguns vídeos também, que eu fiz aí o Método X, que é o nosso novo curso online, que vai estar no ar em breve. Estou só esperando a liberação do Eduz, que é uma ferramenta, um site, onde eu botei lá o curso, e eles estão só moderando, eles moderam o curso, eles assistem o curso inteiro, para depois eles liberar, só falta isso. E aí eu vou liberar o curso para vocês do Método X, que é um método que eu desenvolvi ao longo desses meus 20 anos, ensinando as pessoas a ter mais congruência, coerência, criar conexão, ter uma comunicação verbal melhor, não verbal, tom de voz adequado, contar histórias adequadas, criar conexão é muito importante, beleza? Então essas dicas eu quero depois criar nesse grupo do Telegram. Eu já dou mentorias desde 2010, mentorias online. Então, quem tiver interesse, depois eu vou colocar aqui uma artezinha falando da mentoria, depois vocês vão ter acesso a preços, a valores. E quem realmente quer participar, lógico que os 30 primeiros vão ter um super desconto, eu vou fazer por um valor bem acessível, para que vocês realmente possam ter acesso a todo esse conteúdo, a saber como fazer, como melhorar o áudio, dicas de microfone, dicas de vídeos, enfim. Tem uma infinidade de coisas que eu posso fazer que não deu tempo de fazer aqui. Bacana, Dom Flávio. Beleza, show de bola você por aqui. Joconda também, maravilha. Todos vocês que estiveram aqui. Eu gosto sempre de finalizar com dicas de livro. Tem esse aqui, ó, Todos se comunicam, poucos se conectam. John Maxwell, esse livro é fantástico. É uma dica que eu gosto muito desse livro aqui. Porque John Maxwell, para mim, é um dos melhores escritores na área de liderança e comunicação. Esse livro é muito bom. Esse outro livro aqui, Apresentações. Como você pode fazer apresentações de alto impacto. É muito legal, da HSM, para mim é um dos melhores. E um do livro de oratória que eu mais gosto, que, gente, um bom professor ele precisa de uma boa oratória, de uma boa comunicação. Um dos que eu mais gosto, esse aqui eu tenho a versão bem antiga, é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Porque um bom orador, um bom comunicador, um bom professor, ele precisa ter uma boa comunicação também. Então esse livro aqui, Como Falar em Público e Influenciar a Pessoa no Mundo dos Negócios, de Dale Carnegie, é um livro acessível, é um livro fácil de ler, muito bacana, que também é uma dica bem legal para vocês. Então nesse grupo do Telegram, que eu vou fazer fechado, vai ter acesso a algum desses materiais, eu tenho muita coisa em PDF, eu tenho muita coisa em vídeo.
Então eu quero muito compartilhar esses meus conhecimentos da melhor forma possível, com essas mentorias durante pelo menos um mês. Toda semana a gente vai se encontrar, a gente marca uma data X para aulas online aqui só do grupo, tirar dúvidas, para poder realmente melhorar a tua comunicação, para fazer aulas online assim impactantes da melhor forma possível. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Já que a gente está nesse período de pandemia, nada melhor do que aprender algo que vá, até quem sabe, futuramente você vai precisar, não somente para a tua escola, mas ganhar um extra dando aulas online para as pessoas, fazer uma comida, aula de violão, né, uma aula de música, tudo isso você pode utilizar daquele talento que você já tem, daquele tema que você já domina, que isso é muito importante, ganhar um extra, e aí você pode aprender a dominar essa ferramenta da aula online, ou de fazer vídeos e ganhar esses extras, tá certo? Opa, Érica, que maravilha que você gostou, anotou aí as dicas aí de todo mundo, as minhas, do pessoal também, da galera, quero agradecer todo mundo aí que deixou, as pessoas que deixaram as dicas que eu não conhecia do Webex, olha, foi legal, essa dica aí foi muito boa. Inglês, né? A aula de inglês ótima. Nós temos Érica, tem um professor de inglês do Instituto Santo Agostinho, o professor Maurício, muito bom, ele dá aula online, excelente. Ele já pegou o jeito de dar aula online, eu só estou dando algumas dicas para ele, e ele é do Santo Agostinho, lá da escola lá, conheci lá. Então, muito bom. Então, o que você souber para ensinar as pessoas através Gente, nós estamos num novo mundo. É o mundo virtual, o mundo online. Nós temos que aproveitar isso. Principalmente agora que está todo mundo bem de casa, né, dentro das suas casas. Aproveitar para mostrar os teus talentos. Não ficar só em casa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar um extra? Meu Deus do céu. Então, aproveita os teus dons, os teus talentos. Ensina as pessoas com aquilo que você sabe. É uma comida, é um novo idioma, é uma aula de música, um instrumento, é a matemática, é a física, é a química. Busque sempre utilizar essa parte que eu falei para vocês, que é a parte mais técnica, utilizando também a parte emocional e a didática. E eu tenho certeza que você vai conseguir muitos alunos, muitas pessoas que vão te seguir também para te indicar para outras pessoas, porque elas vão ter resultados quando você consegue passar isso com segurança, tá certo? Eli do céu, o tempo da live está terminando aqui, Eli vai fazer de inglês, olha aí com a Gelcona, olha aí, tá vendo, Gelcona? Já conseguiu um aluno aí, que bacana, show de bola, então é muito bom. Let's go, friend, como é que fala? See you later, vejo vocês mais tarde, see you tomorrow, amanhã tem mais live aqui para vocês, né? Falei certinho? See you tomorrow. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui nessa live, avise para os amigos sobre o nosso grupo que nós vamos ter. Os primeiros vão ter esse desconto bacana, porque eu quero muito ajudar vocês para fazer aulas online da melhor forma possível. Ou gravar vídeos também, pode ser vídeos, né? Porque tem gente que faz online, ao vivo aqui como nós estamos agora, interagindo em tempo real, mas tem gente que também vai querer gravar vídeos, quais são os aplicativos de vídeos. Durante esse período de pandemia aí, essa quarentena, eu aproveitei para estudar bastante sobre isso. Comecei a ser editor de vídeo. Esses vídeos que vocês veem aí no meu Instagram, as artes, é o Jax que faz. Sou eu que faço. Eu consigo descobrir aplicativos que fazem gratuitamente, aquelas animações e tal e tudo mais. Então eu vou atrás, eu vou fuçando, porque é um momento que a gente tem que buscar otimizar o nosso tempo e ver o que a gente pode aprender. Tem coisas que eu não sei, aí eu peço ajuda aos universitários, vou atrás de alguém que me ensine, ou que me dê alguma dica ou que faça para mim. Mas quando eu sei fazer, e agora, como eu estou com um pouquinho mais de disponibilidade de tempo, facilita mais ainda para ajudar outras pessoas também. E vai ser um prazer poder ajudar vocês, tá certo? Valeu, Danilo! Muito obrigado, tudo de bom para você também. Sucesso, Fátima. Sucesso, Maís. Gratidão pelas suas dicas, mas adorei o Webex. Eu vou pesquisar já sobre isso. Gioconda, o Evandro, todos vocês que estiveram aqui. Essa live vai ficar 24 horas no ar. Depois eu quero baixar e boto no YouTube alguns trechinhos lá para a galera que quer pegar mais dicas que a gente falou, compartilhou aqui com vocês, tá bom? Sucesso, que a gente possa aí passar esse, não sei quanto tempo ainda que a gente vai ter aí de quarentena, mas que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, com bons aprendizados, trocando ideias com os amigos, né? Meu WhatsApp sempre é muito acessível, se vocês quiserem, anotem aí, é 86988195175, para a gente trocar ideias, ou 999581368, 86, que é o DDD, que eu sempre estou lá disponível para trocar boas ideias. Tem o meu canal no Telegram, que já está há algum tempo, já há um mês, que é o canal, o Método X,
É gratuito esse aí, ninguém paga nada, mas eu tenho colocado dicas lá diárias. Então quem não segue, ele segue lá. Tem um canal no YouTube, canal do Jex, tem vários vídeos lá. E vai ter agora esse sobre aulas online, que esse aí a gente vai ver como que vocês vão conseguir impactar cada vez mais. Tchau para vocês, sucesso, a gente se encontra na próxima live. Conquiste seu X e se faça muito feliz. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.